Vejam que assim, entendam bem uma coisa. Entendam bastante bem. Nós temos preconceito com a ovelha perdida? Não. Nenhuma. E que a coitadinha não se enquadra. A coitadinha não se enquadra. Porque ela não é confesso, ela não é bem de compaixão de Nosso Senhor, e ela não é querida com troco. Mas vamos deixar a ovelha perdida quietinha, porque além da ovelha perdida tem outras coisas, né? Pelos pecados, erros passados, perdão, Senhor, tantos erros cometi, quantas vezes quis tudo pra mim. Vocês têm aí dezenas de cantos que ao longo desses anos apareceram e que foram executados no ato penitencial. Só que agora o nosso entendimento é diferente. Entenda uma coisa que é muito interessante nós refletirmos. Quando aconteceu a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II e que a missa passou do latim para o português, nós não tínhamos músicas próprias para cantar em português na missa. Então aconteceu naquela década de 60, 70, um momento de muita criatividade. Muitas músicas apareceram. Só que hoje, olhando para estas músicas, a gente percebe que elas não estão de acordo com os textos litúrgicos. Ah, mas a música X foi composta pelo padre tal. Não tem importância. Foi composta numa outra época, num outro entendimento. Ah, a música Y foi composta pela irmã tal. Foi numa outra época. Foi numa outra época. Agora existe uma consciência melhor, uma consciência mais aprofundada do que é a música na liturgia. Nós estamos falando da terceira edição do Missal. Nós não estamos falando da primeira edição. Essas coisas todas que aconteceram e que foram compostas eram músicas dentro da criatividade litúrgica, que era uma criatividade desordenada dentro dos momentos iniciais. Então entendam bem isso. E pratiquem o desapego. Simples assim. Amém. Vejam, entendam bem uma coisa. Quando a gente não tem a informação correta, muitas vezes a gente acaba cantando de maneira inapropriada. Por quê? Porque a gente não sabe. Mas a partir do momento em que a gente tem a informação correta, aí continuar cantando a ovelha perdida, Pelo amor de Deus. né? Aí é ir contra aquilo que a igreja nos ensina. Entendam bem isso. E é importante nós termos consciência de uma outra coisa, que agora não tem nada a ver com o ato penitencial, mas tem a ver com tudo que nós estamos falando. Durante muito tempo na igreja, a gente não teve momentos como esse que nós estamos fazendo aqui agora, de formação litúrgico-musical. Muitas vezes as formações que aconteciam eram oportunidades apenas de aprendizado de músicas. Então, encontro de canto pastoral, para quê? Para poder aprender a música. Mas não para refletir sobre a música. E as pessoas que participam em nossas paróquias e comunidades, cantando e tocando, são pessoas voluntárias. Todos nós somos voluntários. E a gente precisa ser formado para o nosso voluntariado. Nós precisamos receber por parte da igreja a formação para que a gente possa executar bem a nossa missão. Puxa vida, será que a gente coloca um catequista para dar catequese sem ter preparado o catequista? Não. A gente primeiro prepara o catequista para depois dar catequese. Então por que a gente coloca alguém para cantar sem preparar essa pessoa? Não é verdade? Então, o nosso trabalho é um trabalho de conscientização, para entendermos melhor o nosso papel dentro da liturgia e para melhor servirmos a liturgia. É nesse sentido. Então, podemos passar para os próximos. A antiga tradição da igreja. Isso é algo que nós não podemos prescindir. E algumas coisas que foram cantadas aí ao longo dos anos são assim, coisas muito estranhas. Às vezes a gente canta uma música na missa e nem se preocupa em perguntar de onde que vem essa música. De onde vem essa música? Nós vamos cantar um refrão de um Glória que vocês cantavam há algum tempo atrás. Depois eu vou contar para vocês a história desse Glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Vocês sabem de onde vem essa música? É verdade. Vocês sabem? Essa semana vocês não viram na televisão que o presidente atual dos Estados Unidos renunciou e não vai mais concorrer à eleição? E falou que ele era de qual partido? Democrata ou republicano? Essa música é o hino do Partido Democrata dos Estados Unidos. Misericórdia. Na década de 60, eles cantavam essa música na campanha eleitoral. Não com o texto de Glória, Glória, Aleluia. Um texto que falava de qualquer coisa política. E aí alguém foi, ouviu, gostou, colocou Glória, Glória, Aleluia, caiu no livrinho de cantos, louvemos o Senhor, e todo mundo saiu cantando. Mas vejam, e também foi usado na igreja protestante. Tem um vídeo muito interessante desse canto na igreja protestante, não sei se vocês já viram, aquela cantora Celine Dion, a cantora que canta o Titanic, isso, que ontem cantou na abertura dos Jogos em Paris, na torre, foi muito bonito o canto final que ela cantou, de Edith Piaf. Então, tem ela jovenzinha, com uns 13 anos, cantando com os pais dela na igreja batista, Glória, Glória, Aleluia. Vejam, é um canto republicano, é um canto da Igreja Batista, que foi traduzido, que foi colocado na missa, e que não tem nada a ver com o texto do Glória do Missal. A gente só cantou porque era Glória, Glória. Então tenhamos esse discernimento. A gente está vendo aqui, olha, o texto desse hino não pode ser substituído. Você pode encontrar umas melodias do Glória que sejam de acordo com o texto, umas 4 ou 5 melodias, e está excelente. Mantenha umas 4 ou 5 melodias e vai alternando essas 4 ou 5 melodias ao longo do ano litúrgico. Assim as pessoas vão aprendendo, as pessoas vão assimilando e vão cantando o texto correto deste hino. Podemos passar. É justamente o canto de entrada. O canto de entrada do noivo. Primeira coisa, não existe canto de entrada do noivo. Isso é coisa que cerimoniários inventaram para poder fazer com que a celebração ficasse mais pomposa. Mas na liturgia, os noivos, na verdade, entram juntos. Se nós olharmos o ritual do matrimônio, os noivos deveriam entrar juntos. Mas tiramos esse detalhe de lado, porque eu quero contar para vocês o que aconteceu. Vejam, mesmo na celebração do matrimônio, o canto de entrada também tem que ter essas características. Abrir a celebração, introduzir a assembleia, enfim. Eis que me chega um noivo me convidando para cantar no casamento dele. E pediu que eu cantasse o quê no canto de entrada dele? Salve o Corinthians! Meu Jesus! Pois é. E aí, o que eu fiz, gente? Fui catequizar o noivo. Sentei com o noivo, falei, olha, você é torcedor do Corinthians? Que legal. Então, quando você chegar na festa, a hora que você entrar na festa, você coloca o tema do Corinthians. Encontra um momento durante o baile, você faz o que você quiser. Mas na igreja não pode cantar o hino do Corinthians, não tem sentido. O que o noivo fez? Me dispensou. Falou que não queria mais que eu cantasse no casamento dele, por mim tudo bem. Eu tentei fazer minha parte de catequizar. Foi, chamou uma outra pessoa e a outra pessoa cantou o hino do Corinthians e o noivo entrou na igreja com o hino do Corinthians. Ah, é do padre, né? Pois bem, esse canto serve para unir a assembleia, para promover os tempos fortes do ano litúrgico: Advento, Natal, Quaresma e Páscoa. É relativamente fácil escolher um canto de entrada para o tempo do Advento. Vocês devem conhecer um monte. É relativamente fácil escolher um canto de entrada para o tempo da Páscoa. E lembrando que o tempo da Páscoa vai do domingo de Páscoa até o Pentecostes. Então, nesse período todo, nós estamos cantando cantos pascais. É fácil escolher um canto para o tempo da Quaresma e é fácil escolher um canto para o tempo do Natal. Mas é muito complexo escolher um canto para o tempo comum, um canto de entrada. Por que é muito complexo? São quantas semanas? 34. Quantos anos? ABC. Multiplica 34 por 3. Tenta escolher um tema para cada... Tente escolher um tema que seja condizente
com a liturgia própria desses tantos domingos que vai dar, mais de 100 domingos. Não tem como. É difícil de fazer. É difícil. Então, no tempo comum, onde nós temos uma variedade tão grande de temas na celebração, nós vamos nos guiar por outros critérios e não necessariamente um critério específico que nos diga, olha, hoje eu tenho que falar disso porque o Evangelho fala disso. Porque, na verdade, nem no canto gregoriano nós vamos ter um canto relacionado ao tema específico de cada dia. O tempo comum. O tempo comum não. Os outros tempos, sim. Então, esse canto que abre a celebração, introduz a Assembleia e que esteja de acordo com o mistério litúrgico do dia ou da festa. E, por fim, é claro que o canto acompanha a procissão. Sim, a procissão entra enquanto o canto está sendo executado. Mas vejam que ali a instrução geral do missal romano coloca em último lugar o acompanhamento da celebração. Por isso que a gente tem que entender que não é simplesmente um canto para acompanhar. Porque se fosse simplesmente um canto para acompanhar, poderia ser qualquer canto. Não é só para acompanhar a entrada? Então poderia ser qualquer coisa. Mesmo a música instrumental não serviria para acompanhar a entrada? Serviria. Né? Por falar em música instrumental para acompanhar a entrada. Né? Vejam só, nós estamos bem concentrados na celebração eucarística, na missa. Só que também nós não podemos nos descuidar da celebração dos sacramentos sacramentais. Quando os sacramentos acontecem dentro da missa, até que nós temos um certo cuidado, um certo rigor para escolher os cantos. Não é? Por exemplo, o bispo vai na paróquia para fazer a celebração da confirmação dos jovens. Tenho certeza que você vai escolher bem os cantos para esse dia. Ou vai ter uma celebração da primeira comunhão, você vai escolher bem os cantos para esse dia. Mas, e quando os sacramentos acontecem fora da missa? Por exemplo, matrimônio. Vocês já viram o que se canta por aí em celebração do matrimônio? Muita coisa. É uma coisa, assim, perturbadora. Eu tive uma experiência traumática. Assembleia de Deus. Sério? Sim. Deixa E você está cantando uma música da Assembleia de Deus na missa. Mas que mal tem, Deus não é um só. Mas será que o texto está de fato correto do ponto de vista da teologia católica? Outra música que você canta no tempo da Páscoa. Deus enviou seu Filho amado. Essa música é da Igreja Deus é Amor. Misericórdia. Lá no seu bairro tem Igreja Deus é Amor? Não, você vai lá no dia de Páscoa que eles vão cantar essa música na missa. Na missa não, né? No culto. Então vejam só, a igreja coloca que não. Nós temos que cantar um texto que tenha sido aprovado pela Conferência dos Bispos. Vejam que não está falando da música, mas do texto. Para que a gente possa garantir de fato que na liturgia nós cantemos aquilo que é a própria liturgia. Deixar o desapego, né? Eu sei que é difícil, viu, gente? Eu sei que é difícil. Mas ao longo dos anos, quantas coisas boas que foram preparadas, compostas e estão aí aprovadas. A pergunta que vocês podem me fazer é: e onde eu encontro esses cantos aprovados pela Conferência dos Bispos? No inário litúrgico da CNBB. Então, os textos do missal, encontramos no missal. Os textos do gradual romano, encontramos no missal. Agora, aquilo que está além do missal, nós vamos encontrar nos inários litúrgicos da CNBB. E que estão sendo revisados. Porque esses inários, eles são da década de 1980. Então tem muita coisa ali no inário que não está de acordo com o missal. Então eles estão sendo todos revisados. Na verdade, assim, ontem eu já adiantei isso para vocês, né? Acho que foi para os diáconos. Todos os livros litúrgicos estão sendo revisados. Em breve nós vamos ter novos lecionários. Nós vamos ter novo ritual do matrimônio, ritual do batismo, ritual da confirmação.
Porque com a chegada do missal, todos os livros precisam estar de acordo com o missal. E em breve também os inários litúrgicos vão ser revisados. Tá? Uma outra possibilidade, dada pelo Código de Direito Canônico, é que cada diocese tenha o seu livro próprio de cantos, que é chamado Inário Litúrgico da Diocese. Por exemplo, lá em Campinas, nós temos os inários litúrgicos. Eu comecei a produzir esses inários litúrgicos da Arquidiocese de Campinas em 2004. E nós temos já 3 volumes dos inários litúrgicos. Primeiro volume, Advento e Natal. Precisa falar de pão e vinho. Mas se quiser falar de pão e vinho, pode? Pode. Pode falar de pão e vinho. Porém, quando se fala do pão e vinho, o canto deve ter o cuidado de apresentar o pão e vinho e não oferecer o pão e vinho. Porque teologicamente, este momento da missa não é o ofertório da missa, é a preparação das oferendas. Quais são as oferendas? O pão e vinho que vão se transformar no corpo e sangue de Cristo. Teologicamente, o ofertório da missa acontece logo após a consagração, quando de fato pão e vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. É por isso que logo após a consagração, a gente termina de responder o mistério da fé, a primeira oração que o padre faz é a oração de oferecimento do pão e vinho como corpo e sangue de Cristo. Observem, oração eucarística segunda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vejam bem a frase? Nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. A resposta? Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Então, vejam só, aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. É aqui o verdadeiro ofertório. Lá, naquele canto, não é de fato o canto do ofertório, mas o canto da preparação das oferendas. Vejam que o nome correto é canto de preparação das oferendas. E as oferendas quais são? O pão e o vinho que vão se converter no corpo e sangue de Cristo. Por isso que quando a gente vai cantar um canto que fala de pão e vinho, o nosso cuidado é não oferecer o pão e vinho, mas sim apresentar o pão e vinho. Porque o pão e vinho não se tornaram ainda o corpo e sangue de Cristo. Vejam, por exemplo, uma música da década de 60, 70, e que teve que ter o seu texto corrigido na CNBB, porque ela desviava o contexto da coisa. A vós, Senhor, oferecemos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. O texto original era esse. A vós, Senhor, oferecemos estes dons. Aí ela foi mudada para a vós, Senhor, apresentamos estes dons. Porque oferecer é após a consagração. Antes da consagração não é oferecer, é apresentar. A mesma coisa, um outro canto muito antigo que nós corrigimos também na CNBB. Senhor, vos ofertamos em súplice oração o cálice com vinho e na patena o pão. Como é que é o começo? Senhor, vos ofertamos, e corrigindo, Senhor, apresentamos em súplice oração. Vejam, parece uma bobagem, mas não é. Aqui é justamente uma mudança teológica entre apresentar e de fato oferecer. Outra coisa que é importante nós considerarmos: a gente só apresenta o pão e vinho. Inclusive, no Guia Litúrgico Pastoral da CNBB, diz que na procissão das ofertas,
não deve entrar nada mais além do pão e vinho. Não vai entrar com uma flor, não vai entrar com uma bandeja cheia de cacho de uva, não vai entrar com aquele pão lindo, maravilhoso, para depois servir aquela hóstia mirradinha. Isso é propaganda enganosa. Você entra com aquele pão maravilhoso, depois apresenta a hóstia. Não, isso é propaganda enganosa. Então a CNBB decidiu que na preparação das oferendas não entrasse nada além daquilo que será utilizado pelo sacerdote na hora da consagração. E alguns cantos falam de ofertar umas coisas sem pé nem cabeça, né? Por exemplo, eu te ofereço o sol que brilha forte. Você vai colocar o sol numa bandeja, vai entregar para o padre e o sol vai se transformar no corpo de sangue de Cristo? A música da minha Não, primeira o comunhão. sol não vai se transformar no corpo de sangue de Cristo, o sol não vai entrar na procissão das oferendas e o sol não deve aparecer no canto. Ah, mas é uma coisa poética. É poética, só que dentro da celebração nós temos um contexto celebrativo a ser considerado. Outro canto. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. O pessoal lá de Paraty, do Rio de Janeiro, adora esse canto, né? A gente pode cantar Meu coração é Salvador. Né? Meu coração é para ti. É verdade? Então você vai entrar na procissão das ofertas, pegar uma faca, enfiar no coração, entregar o coração nos pés do altar e o coração vai se transformar no corpo de sangue de Cristo? Não! Não! Então consideremos a teologia das coisas e o significado das coisas da liturgia. Existe um livro muito interessante de um liturgista espanhol chamado José Aldazábal, que o livro chama-se Gestos e Símbolos na Liturgia. Diferente no Natal. Ai, meu Deus do céu. Que tal não fazer nada de diferente? Só celebrar a liturgia do jeito que é, já vai ser diferente. Porque cada dia ele inventava uma coisa. Pois bem, o que o padre fez no dia do Natal? Porque ele queria mostrar que era Natal. Afinal de contas, shopping center enfeitado, árvore de Natal em todo lugar. Pois bem, o padre pegou a sua casula, levou numa costureira, pediu para a costureira costurar um pisca-pisca na casula, acertou. Misericórdia. E o padre entrou na posição de entrada, como se nada tivesse acontecendo. Ele não estava piscando ainda. Aí ele chegou, beijou o altar, tinha uma tomada pertinho do altar, ele beijou o altar, ligou o pisca-pisca e ficou piscando na celebração. Gente, que ridículo. Podia tomar um choque, né? Deveria. Ah, mas meu desejo era que tomasse um choque. Isso. Tomasse um choque para poder aprender. Afinal de contas, está chamando atenção sobre si? O padre age in persona Christi. O padre na celebração, ele representa o próprio Jesus Cristo. Ele é o próprio Jesus Cristo. Então ele tem que considerar essas coisas, né? E essa que eu acabei de contar aconteceu pertinho de Campinas. Mas teve uma outra que aconteceu em Campinas. Tá? Em Campinas. Copa do Mundo. O que o padre fez? Fez uma casula com a bandeira do Brasil. E o Brasil foi e jogou. E foi no dia daquela Copa do Mundo contra a Alemanha. 7-1. E que o Brasil perdeu. A culpa era da casula do padre. Eu tenho certeza. Tá? Essa aconteceu em Campinas e tem até foto. Tem as fotos do compadre com a casula da bandeira do Brasil. Vejam. A gente acabou de dizer. Mas este canto, lá na Idade Média, quando ele surgiu como sendo o último canto da missa. E na verdade ele é o último canto da missa. Mas e o canto final? O canto final é uma invenção após Vaticano II, no Brasil. O canto final surgiu no Brasil, após Vaticano II. Nos outros países a missa termina com o
canto de comunhão é o último canto, o padre dá a bênção, e enquanto o padre sai na procissão, o órgão toca uma música instrumental. É assim que termina a missa nos outros países. No Brasil, como não temos órgão para poder fazer um escândalo quando o padre sai, então acaba sendo um canto colocado para poder cumprir essa função. Mas vejam bem, quando esse canto surge lá na Idade Média, ele é o último canto da celebração. E qual é o pensamento daqueles cantores litúrgicos anônimos que compuseram os cantos de comunhão que estão aqui no Graduário Romano? Sendo este canto o último canto da celebração, nós precisamos deixar os fiéis com uma lembrança do quê? Do Evangelho do dia. É muito interessante isso. Então, o canto de comunhão, ele é um elo entre a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Ele vai servir de ponte, de ligação, de intermediação entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Por isso que os textos do canto de comunhão não têm nada a ver com textos de adoração ao Santíssimo. O canto de adoração do Santíssimo é uma coisa, canto de comunhão é uma outra coisa. Canto de adoração do Santíssimo você vai cantar quando tiver a hora santa, quando tiver o momento de adoração do Santíssimo. Na missa você vai executar um canto de comunhão que esteja em consonância com a liturgia da palavra. E se eu não encontrei nenhum canto que está em consonância com a liturgia da palavra? Acontece, claro que acontece, porque é muito difícil, especialmente no tempo comum, encontrar um canto para cada dia. Quando a gente não encontra um canto que seja específico para a liturgia da palavra, nós vamos usar um canto genérico, um canto que fale de Eucaristia, mas não de modo pessoal, como se fosse a sua relação exclusiva com a Eucaristia, mas um canto comunitário. Por exemplo, eu sou o pão que vem do céu, quem crer em mim irá viver. Olha, está falando do pão que vem do céu, é um texto bíblico e que nós podemos executar em qualquer celebração quando a gente não encontra um canto que seja específico à liturgia da palavra de cada dia. Então, de maneira muito geral, essa é a orientação sobre o canto de comunhão. Agora vamos ver os detalhes dessa orientação. Enquanto o sacerdote recebe o sacramento, entoa-se o canto de comunhão. Então quando começa o canto? Quando o padre está comungando. O canto começa quando o padre está comungando. Nós não vamos esperar o padre comungar, distribuir para os ministros, depois o ministro chegar lá na frente para começar o canto. Não. Quando o padre realiza a última oração, com a nossa resposta, qual que é? Felizes convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A gente olha para o altar. O padre começou a comungar, começa o nosso canto. Mas os cantores não têm que comungar antes? Não. Os cantores não comungam antes. Porque se eles comungassem antes, o padre estaria comungando sem canto. A distribuição começaria sem canto. Os cantores têm que comungar? Devem, se estiverem preparados, mas não antes. Os cantores comungam durante ou depois. Vamos ver já já sobre isso. Então aqui, primeira coisa. Canto começa quando o padre comunga. E o canto exprime, pela unidade das vozes, a união espiritual dos comungantes. E demonstra a alegria dos corações e realça mais a índole comunitária da procissão para receber a Eucaristia. Por isso que aqueles cantos de cunho muito pessoal,
que são muitas vezes provenientes dos cantos de adoração do Santíssimo. Não, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te quero, Jesus, eu te ofereço, Jesus tomou minha vida. Tudo que é muito pessoal não é adequado para esse momento, porque é um canto de índole comunitária. Passamos para o próximo slide. Ou seja, os fiéis estão comungando, nós vamos continuar o nosso canto. Mas, havendo, porém, um hino após a comunhão, encerra-se em tempo o canto de comunhão. Vejam, hino após a comunhão, ou ainda canto de pós-comunhão. Nunca, em hipótese alguma, canto de ação de graças. Esse nome é inadequado, porque a palavra Eucaristia, em grego, traduzida ao pé da letra, significa ação de graças. Então, a missa, do começo ao fim, é uma grande ação de graças. E você chamar esse canto de ação de graças, você está diminuindo o significado próprio da Eucaristia. Então, se você vai chamar esse canto, como é que você vai chamar? Canto de pós-comunhão, ou canto depois da comunhão, ou ainda hino depois da comunhão. Nunca canto de ação de graças. E quando é que devemos cantar este canto? Aguardem a cena nos próximos capítulos. Vejamos aqui. Artigo 86. Haja o cuidado para que também os cantores possam comungar com facilidade. Esse é o único artigo em todos os documentos da igreja que fala sobre a comunhão dos cantores. Só que vejam que ele é muito vazio. Ele não diz como é que deve ser a comunhão dos cantores. Ele diz apenas, haja um cuidado. Por quê? Porque isso varia de acordo com cada celebração e de acordo com o tamanho de cada grupo. Por exemplo, lá em Campinas, no coral, tem 40 pessoas cantando. Dá para tranquilamente ir saindo e voltando enquanto o canto está sendo executado. Então o cantor vai, comunga, volta, vai o próximo, volta, de modo que quando termina o canto, todo mundo já comungou. É uma possibilidade. Mas às vezes você está sozinho para cantar e puxar o canto. Nesse caso, o que você faz? Primeiro você puxa o canto. Quando você percebeu que a procissão terminou, aí você vai e comunga. Esse é o rito. Ou então o ministro vai até você quando ele terminou de distribuir a comunhão dos fiéis. Aí você para e você comunga. O que você não deve fazer em hipótese alguma, que acaba se tornando assim um desrespeito com a própria Eucaristia. O ministro está lá para distribuir a comunhão, você toca violão e você continua tocando para comungar. É desrespeito com a própria Eucaristia. Você pode parar um minutinho de tocar o violão. Não tem necessidade de tocar o tempo inteiro. A música não precisa durar o tempo inteiro. Podemos fazer um solo instrumental, como podemos deixar em silêncio. Podemos parar a música e depois retomar um segundo canto, né? Então tenhamos cuidado para comungar com dignidade. Às vezes as pessoas perguntam assim, e pode comungar depois que a missa terminou lá na Capela do Santíssimo? Olha, poder pode, mas só se não tiver condições mesmo de comungar durante a missa. Se for uma exceção, por exemplo, o ministro esqueceu de levar a comunhão para você, aí você pede para comungar depois da missa. Agora, não torne isso um hábito. Não comungue após a missa, depois que terminou a bênção final, como se fosse um hábito. Comungue após a missa na sacristia, na Capela do Santíssimo, como se fosse uma exceção, quando não teve outra condição. Uma outra questão que as pessoas fazem. Eu vou na missa hoje às 9 horas da manhã para poder cantar. Aí depois eu vou às 11 horas para comungar. Como é que é isso? Você precisa ir em 2 missas porque você não pode comungar na mesma missa que você canta? É porque na missa que eu canto eu peco demais. Então não vai na missa. Se a missa te leva a pecar, não vá à missa. Presta atenção, gente. A gente não vai na missa só para cantar. Nós não vamos na missa para dar show. Entendam bem isso. A nossa função na liturgia é ajudar os nossos irmãos com os cantos e não ir lá fazer um exibicionismo. Mas em muitos lugares é o que acaba acontecendo.
A pessoa não consegue brilhar na equipe de liturgia, não consegue brilhar na catequese, ela quer brilhar cantando. Não, passa purpurina no rosto e pronto, né? Aí você brilha. Na celebração, nós estamos prestando um serviço para a comunidade. Na celebração, a nossa participação no canto deve nos levar também à participação plena. Nós precisamos prestar atenção do começo ao fim da missa. Na verdade, nós temos que prestar mais atenção do que todas as outras pessoas que estão na igreja. Por quê? Porque nós somos o exemplo para quem está participando da celebração. Nós somos o exemplo. E nós não podemos ser causa de condenação dos nossos irmãos. Nós não podemos fazer os nossos irmãos caírem no pecado porque a gente não tem uma atitude digna. O padre começa a homilia, você lá, olhando o Facebook, olhando o Instagram, olhando... Que coisa feia. Guarde esse celular, você não consegue ficar sem ele uma hora. Né? Muito feio isso. Tenhamos uma atitude de participação plena do começo ao fim da missa, que é coroada a sua participação plena, participando do sacramento, porque não é questão de gosto, é questão de estar em consonância com a própria liturgia. Muito bem. Vai ser difícil entrar na cabeça, né? Mas como vocês estão vendo, o maestro é tudo bem, não é a questão do achismo, do mais bonito, mas tudo muito bem fundamentado onde? Nos documentos da igreja, sobretudo no missal romano, né? Então quem não veio, de fato, perdeu. Mas incentive, porque depois a formação continua. Eu vou pedir alguém para carregar no celular. Ah, mas eu carrego, você vai ficar... A gente não pode mudar de nota. Presta atenção. E... Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Acabamos de fazer uma recitação numa nota só. Isso é chamado corda de récita. Isso está no princípio do canto gregoriano. Agora, nesta corda de récita, que é uma nota única, nós podemos fazer duas coisas. Ou a gente sobe, ou a gente desce. Então nós vamos fazer o seguinte exercício. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Na sílaba tônica final, nós vamos subir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essa subidinha chama-se acento. Porque está fazendo o quê? Acentuando. Acentuando a sílaba tônica. E existe uma terceira coisa que é a descida. A descida é chamada de cadência, quando a gente cai. A cadência, geralmente, desse tom que nós estamos fazendo aqui, é uma cadência chamada cadência de flexa, que ela é cantada igual uma campainha. Sabe quando você vai na casa de alguém? Blim, blom, blim, blom. Como é que é? Blim, blom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Como eles aprendem fácil. A próxima vez que eu voltar, nós vamos ter que fazer uma missa. A gente vai fazer uma missa para encerrar o nosso encontro e vamos cantar. Até os avisos nós vamos cantar. Até os avisos. Vocês aprendem muito fácil, muito bem, parabéns. Então olha só, agora observando essas coisas, a gente começa a pensar nas melodias. Olha só. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É o que nós acabamos de fazer. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Esse é o chamado tom simples do canto gregoriano, porque existe um outro tom. Aqui nós temos o ato penitencial cantado. Vamos lá. Eu faço a parte do padre e vocês fazem a parte do povo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Tende compaixão de nosso Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Olha só, não é fácil? É fácil ou não é? É fácil porque é uma nota só, e essa nota ou a gente sobe ou a gente desce no final das frases para poder gerar as cadências, né? Vamos passar. Então, a palma é o que? Tecnicamente, o que a palma é? Aplauso, sim. Isso. É um aplauso. É um som, é um tom ou é um ruído? Pronto, então você já tem a resposta. Isso. Qual é a diferença de som, tom e ruído? Faça um silêncio um pouquinho. Vocês estão ouvindo o ar-condicionado? Sim. É som, tom ou ruído? Ruído. A palma é a mesma coisa que o ar-condicionado. Pronto. Então, não é para bater palma durante os cantos, né? Não tem sentido. Glória, glória. Não precisa disso, gente, né? Não faz parte da nossa cultura. Eu tenho alguns alunos na África. Tenho vários alunos na África. Vários alunos. E eles me contaram uma coisa maravilhosa, que eu fiquei encantado. Que na cultura africana existem toques de palmas diferenciados para demonstrar dor, alegria, tristeza, constrangimento e luto. Faz parte da cultura. Então, dependendo da celebração, eles acompanham a celebração com um toque diferenciado da palma, porque a palma faz parte da cultura deles. Agora, quem inventou a palma na liturgia foi alguém que estava assistindo um show na televisão, viu as pessoas batendo palma, achou que a missa era show e colocou palma na missa. Palma não faz parte da estrutura da missa. Dentro dos cantos não cabe em hipótese alguma. Em hipótese alguma. E no final da missa vai ter uma homenagem para o padre. Nós vamos aplaudir a homenagem para o padre. Aí está no final da missa, está no final da celebração, acabou. Que hora que eu canto parabéns a você? Fora da missa. Parabéns a você não é canto para cantar na missa. Essas três já foram. A heresia chamada triteísmo era dizer que a Santíssima Trindade se manifestava em três substâncias distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso dizia, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mas é uma heresia que foi resolvida lá na Idade Média. Aí alguém resolveu ressuscitar a heresia. De que maneira? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome... É um absurdo essa música. É um absurdo. Porque, em primeiro lugar, que é uma heresia. Porque a Santíssima Trindade é um só Deus em três pessoas distintas, não é isso? Quando nós falamos em nome, nós não estamos mais dizendo que é um só Deus, mas sim que estamos dizendo que são três deuses. Percebam o pecado disso? Nós estamos dizendo que são três deuses e não um único Deus. Então é a heresia do triteísmo. Essa música não deve ser cantada em hipótese alguma. Primeiro erro é a heresia do triteísmo.
Segundo erro. Segundo erro. Quem canta em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é o sacerdote celebrante. A gente só responde o amém no final. Pertence ao padre, pertence ao diácono, pertence a quem preside e não à assembleia. E quando o bispo manda cantar? No canto de pós-comunhão podemos cantar Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. De repente, no mês vocacional, de maneira curtinha, com um simples refrão, não há problema algum.